de centenas de pessoas tinha que ser coordenado, dirigido, tudo planejado com precisão. E, na verdade, o esboço de um templo ou edifício era feito com cordas antes que fosse iniciado o trabalho. E temos esboços para templos de várias cidades desenhados em escala em placas de argila. Os sumérios acreditavam que tais projetos eram criados pelos próprios deuses e revelados a eles em sonhos. Mas os verdadeiros arquitetos provavelmente eram os sacerdotes. Outra coisa ligada aos templos eram as placas de argila marcadas com desenhos e numerais. Eram relatórios dos sacerdotes que administravam os templos e que tinham de prestar contas aos deuses ou, mais provavelmente, a seus colegas. Eles criaram um método convencional de registrar receitas e despesas em sinais escritos que seus colegas e sucessores entenderiam. Em outras palavras, eles inventaram a escrita. E a escrita, conforme desenvolvida na Mesopotâmia, reflete uma das principais diferenças com o Egito: a capacidade e inclinação para a abstração. Lembrem-se que o hieróglifo egípcio é uma imagem, um desenho. Os egípcios eram pessoas literais. E mesmo quando eles usavam um sinal para representar um som ou sílaba, também usavam um desenho. Mesmo seus sinais alfabéticos não eram letras abstratas, mas sim imagens específicas. Mas os sucessores dos sumérios, os semitas, deram mais um passo adiante. O povo semita havia mudado do deserto árabe para a Mesopotâmia no 3º milênio e logo havia absorvido a cultura sumeriana. Foram eles que combinaram as formas alfabética e gráfica num único sistema de sinais abstratos que substituíram desenhos literais. Muitas estátuas sumerianas também eram abstratas, e os povos mesopotâmicos também eram bons em matemática, enquanto os egípcios eram mais literais e concretos. Esta é uma placa de argila com problemas de matemática para estudantes da Mesopotâmia. Na religião também havia diferenças. A sociedade egípcia procurava imitar o que era divino, mas, na verdade, inventou um mundo divino que era uma cópia do mundo real, sendo apenas mais grandioso. Isto é algo que também iremos encontrar na antiga Grécia. Os semitas, por outro lado, criaram um mundo divino, que era muito peculiar e com uma divindade à parte. Eles usavam deliberadamente um tipo de surrealismo sagrado para afastar-se do realismo, enfatizando o aspecto fantástico de seus deuses com grandes olhos hipnóticos e atributos não humanos. Pode-se dizer que, enquanto os egípcios tentavam capturar a diferença entre o humano e o divino, aumentando a escala das coisas, isto é, fazendo maiores tumbas, estátuas e imagens, os semitas buscavam qualidades de mistério, fantasia e essência. Os templos e a vida religiosa da Mesopotâmia refletiam claramente esta tendência para a abstração, mas também ajudaram a criar e estruturar a abstração. E isso ocorreu porque as sociedades da Mesopotâmia centravam seus serviços ao templo, aos deuses e aos sacerdotes, pelo menos no início. Mas os templos e seus servidores não existiam isoladamente. E as cidades sumerianas precisavam de importações: madeira, pedras para a construção civil, metais para ferramentas e armas, além de oferendas para os deuses, pedras preciosas do Afeganistão e Índia, madrepérola do Golfo Persa. E assim veio o comércio, amplo e ativo, com o crescimento de uma classe comerciante independente
e diversificada. of an independent and very mixed merchant class. As caravanas e navios mercantes da época eram grandes agentes para a difusão de cultura. Artesãos livres viajavam com as caravanas, buscando um mercado para suas habilidades. Os escravos faziam parte das mercadorias, já que inimigos derrotados eram mais úteis vivos do que mortos. E todo esse pessoal, escravos, membros de caravana ou tripulações de navios, tinham que ser acomodados em outras cidades. Estrangeiros que iriam buscar os confortos de suas próprias religiões, assim como ocorre hoje em dia. Artes e utensílios eram facilmente difundidos. O machado encaixado dos artesãos da Mesopotâmia, por exemplo, que foi um grande avanço em relação ao modelo antigo, preso por cordas. Seus machados chegaram ao Mar Negro e a Troia. Suas rodas de olaria mais rápidas, que faziam jarras como esta, chegaram à Índia, Grécia e Egito. E este último também adotou as técnicas de confecção de vidro da Mesopotâmia 1000 anos após terem aparecido por volta de 2500 a.C. Talvez o mais importante, metalúrgicos da Mesopotâmia e da Anatólia ao norte descobriram como usar fornalhas para derreter minérios. Cobre no 4º milênio, bronze no 3º e ferro no 2º. Isso trouxe lindos objetos à região. Mas também utensílios bélicos como o capacete. Metais mais fortes fazem melhores armas, uma vantagem sobre os vizinhos na guerra e também no comércio, pois tudo que você faz melhor que os outros pode ser vendido. O comércio também criou populações mais mescladas nas cidades da Suméria, porque comerciantes, artesãos e escravos moviam-se de um lugar a outro. Assim, o princípio sanguíneo das sociedades primitivas, em que todos os membros têm um ancestral comum, tornou-se uma espécie de ficção. Como resultado, o controle do templo sobre uma cidade era menos rígido. E o deus, ou deuses que governavam através de sacerdotes, foram substituídos por um governador ou rei que governava em nome de um deus. Vocês podem considerar esta distinção sutil, mas foi um primeiro passo para o poder secular, não um poder sagrado ou sacerdotal, mas sim o poder de leigos. Embora os governantes seculares acabassem declarando-se semideuses, eram basicamente vistos como representantes de um deus, encarregados de aplicar sua vontade. Quando eles lutavam, era um deus que guiava seus braços na batalha, e uma vitória confirmava a indicação divina de um rei. E quando eles legislavam, apenas interpretavam e aplicavam as leis que os deuses haviam criado para os homens. No Egito, a justiça era um aspecto da ordem divina, da qual o faraó era uma parte integrante. Na Mesopotâmia, assim como em Israel, a justiça era uma expressão dos comandos de Deus, da vontade divina, conforme escrito por um homem em quem Deus confiava, como, por exemplo, Moisés. Assim, o criador divino da lei e o comunicador da lei já não eram mais a mesma entidade. E com esta separação, a lei assumiu uma vida própria. Uma lei escrita, por exemplo, era um contrato bilateral. O súdito tinha que obedecer ao rei, obedecer à lei do rei. Mas o rei, supostamente, tinha que respeitar sua própria lei, a mesma lei. E assim ninguém estava acima da lei, pelo menos em teoria. E embora essa teoria fosse ignorada, como ocorre hoje em dia, era um princípio básico com grande força a longo prazo,
porque chegava a ser respeitado. A escrita e codificação da lei acabaria afetando a vida política e as ideias políticas para sempre. Mas na época, os reis da Mesopotâmia eram em grande parte senhores de guerra, uma tarefa que devia mantê-los muito ocupados, já que a guerra tinha um papel muito relevante nas sociedades antigas. Embora os camponeses produzissem um superávit, este ficava concentrado nas mãos de um grupo relativamente pequeno de pessoas. Isto limitava as oportunidades de expansão da população rural e os camponeses pobres acabavam tendo que procurar novas terras para plantar. As cidades da Suméria patrocinavam obras de melhorias contra o deserto e os pântanos. Mas, como ocorre hoje em dia, a opção que mais economizava o trabalho era o roubo. Por isso havia guerras intermináveis entre as cidades, uma tentando capturar ou recuperar as terras de outra. As cidades da Suméria patrocinavam obras de melhorias contra o deserto e os pântanos. Mas, como ocorre hoje em dia, a opção que mais economizava o trabalho era o roubo. Por isso havia guerras intermináveis entre as cidades, uma tentando capturar ou recuperar as terras de outra. Eventualmente, um típico imperialismo resultaria desse estado belicoso. Uma cidade ou região ampliaria seu poder ainda mais, eliminando a concorrência à sua volta e impondo seu governo e religião sobre as outras. No decorrer dos séculos, a partir de 2400 a.C., houve uma série de impérios. Primeiro, com base em cidades da Suméria, como Ur e Lagash. Depois foram cidades mais ao norte, como Akkad, dos Semitas, cuja exata localização ainda é desconhecida. A seguir, veio a Babilônia, a capital de um povo semítico, os Amoritas. A Babilônia era o grande centro comercial da região. Havia um número incrível de idiomas e dialetos que se ouvia nas ruas e mercados, o que inspirou a lenda da Torre de Babel. Embora o protótipo do templo em espiral, ou zigurate, tenha sido criado pelos sumérios. Por volta de 1800 a.C., o rei da Babilônia, Hammurabi, deu a seu povo um código escrito de leis públicas e privadas. O Código de Hammurabi, aqui gravado num monumento, tornou-se a base da lei comercial internacional que regulava contratos, juros, formas de hipoteca e toda espécie de transações comerciais. Ele também cobria casos criminais e de forma muito severa. Lei número 8. Se um homem roubou um boi, ovelha, asno, porco ou veículo, seja do templo ou do palácio, pagará 30 vezes o seu valor. Se ele roubou de um plebeu, pagará 10 vezes. Se o ladrão não puder pagar, será condenado à morte. Lei número 110. Se uma sacerdotisa, uma mulher de Deus que não esteja vivendo em convento, abriu a porta de uma taverna ou entrou na taverna para beber, essa mulher será queimada. Lei número 196. Se um homem causou a perda de um olho de um cavalheiro, isto fará com que ele perca um olho. Assim, a civilização da Mesopotâmia foi a primeira a criar coisas que hoje consideramos banais, incluindo o conceito de olho por olho, dente por dente. Tanto suas leis como sua escrita padronizada, que preservou as leis, surgiram de práticas comerciais, pois eles tinham que registrar seus acordos e tinham que fazer prevalecer tais acordos. Foram também os sumérios que desenvolveram pesos e medidas necessários ao comércio e extremamente úteis para a contabilidade de templos e obras públicas.
And meanwhile, Enquanto isso, a organização da população urbana exigia uma divisão mais precisa do tempo do que era comum numa simples aldeia. Por isso, os sumérios dividiram dia e noite em 12 horas cada, de onde vêm nossas 24 horas, e criaram instrumentos para medir esses intervalos. they and the Babylonians Na Suméria e Babilônia, o ano foi dividido em semanas de 7 dias, um conceito depois assumido pelos judeus que traria uma inovação, reservando um dia para repouso. improve upon by introducing E, finalmente, os sumérios e seus primos rio acima inventaram uma medida que chamamos de dinheiro. their cousins upriver. Nessa época, o intercâmbio de produtos e serviços tinha um papel realmente importante na nova economia. E um padrão comum era necessário para que diferentes tipos de mercadorias pudessem ser medidos em valores específicos, baseados nesse padrão comum, que é o dinheiro. Qual é o valor de uma vaca, afinal? De um pote? Ou escravo? E este padrão convencional de valor também serviria como um meio de intercâmbio para a compra de mercadorias e pagamento de serviços, ou seja, de salários. O primeiro padrão usado parece ter sido a cevada, que representava a fonte de vida. Na verdade, salários e aluguéis foram pagos com muita frequência em medidas de cevada por um par de milhares de anos, inclusive na época do Código de Hammurabi, por volta de 1800 a 1700 a.C. Mas então o metal, ou seja, a prata, e para os valores menores o cobre, passou a ser visto como o meio mais conveniente para o intercâmbio. No 8º século a.C., os reis assírios começaram a emitir barras de prata cunhadas, e no 7º século a.C., os reis da Lídia passaram a cunhar moedas, como esta. Mas no início as unidades de prata ou cobre usadas no comércio não eram moedas, e sim volumes de metal que eram pesados, o que era um pouco incômodo. Still, the adoption of Mas a adoção de um padrão metálico convencional marca a transição de uma economia natural, na qual os objetos são trocados, para uma economia financeira, em que tudo pode ter seu preço indicado em shekels de prata ou punhados de cevada. years of bar. Uma das consequências disto foi a possibilidade de estimar-se a riqueza, não em posses de alimentos, escravos ou mercadorias que podem ser consumidas, usadas e usufruídas, mas sim em termos de um meio abstrato genérico, que não pode ser consumida em si, mas pode ser trocada por qualquer bem de consumo ou serviço. Which can be exchanged E assim, os produtores podiam trabalhar para o mercado, e não apenas para si mesmos, ou apenas para uma pessoa que pedia algo oferecendo outra mercadoria em troca. or for one particular person who ordered something. Você podia produzir para o mercado, receber o preço obtido no mercado e guardar essa reserva para gastar quando quisesse no futuro. in the market, and you could put it away and use it to get something. Além disso, essa nova riqueza generalizada possuía a mesma qualidade do trigo, cevada e gado. Ele podia reproduzir-se, podia multiplicar-se. Como os cereais ou criações de animais, dinheiro podia ser tratado como um capital e utilizado para garantir um crescimento, transformando-se em lucro. To secure an increase. Quando emprestado, podia render juros. Lent it E assim, quando Hammurabi chegou, cerca de 3.800 anos atrás, ele realmente tinha muito a legislar, como veremos em nosso próximo programa. as we shall see in our next program.